Muito bom dia a todos. É com a satisfação enorme que nós recebemos aqui hoje no nosso Centro de Formação Padre Theodor Amstad, duas figuras cooperativistas do mais elevado quilate, né? Estou falando mais diretamente do presidente Eledi Tecchio, presidente da Sicredi Ouro Verde, Mato Grosso, e Roberto Vargas, diretor executivo da mesma instituição. Já, de momento, agradecemos, né? E vamos trocar aqui um pouco de experiência. E nós viemos sim em busca de experiência pela pujança que vocês têm aqui na região de vocês aqui. E como eu falei, nós pertencemos ao mesmo sistema, somos cooperativas que trocam experiências, fazem essa intercooperação. Nada melhor do que vir beber água da fonte. Muito bem, então uma alegria, Paulo Valério, vim visitá-lo. Nós fizemos formações juntos já, né? Então estar aqui hoje é uma grande alegria para nós. Como o Elidir comentou, estamos praticando o 6º princípio universal do cooperativismo, que é intercooperar. Sempre falo que nós temos muito mais para intercooperar do que para competir. E o cooperativismo ensina isso. A gente que está aí há 28 anos de caminhada no Sicredi, muito orgulho destes 8 anos já completos lá na Sicredi Ouro Verde, né, compondo a diretoria executiva. E estarmos aqui também, né, visitando, na verdade, a maior cooperativa do Nordeste brasileiro. Então, isso é uma responsabilidade grande, né, um trabalho de 35 anos que essa cooperativa faz aqui na capital João Pessoa, mas para o estado da Paraíba, para outros estados também. E viemos também para aprender, para conhecer, né, para admirar toda essa evolução que vocês têm feito e certamente continuarão fazendo. É uma alegria pessoal estar aqui, nós que já o recebemos lá em Mato Grosso também, na sede da nossa cooperativa, quando você esteve lá nos visitando no início do ano. Então estamos aí para bater esse papo aí e conversar um pouquinho mais sobre o nosso sistema e especialmente sobre esse aprendizado aí dessa bela experiência que estamos tendo aqui na capital da Paraíba, conhecendo melhor, né, os pessoenses, é assim que a gente fala. Pessoenses, sim. Então, parabéns pela bela cidade, bela capital e a bela cooperativa, né, que é a nossa Sicredi Evolução, nossa co-irmã. Ok, muito obrigado. Já emendando a sequência aqui do nosso bate-papo, né, vou fazer algumas perguntas mais direcionadas para o nosso presidente Eledi e, na sequência, para o braço mais executivo, mais operacional, para o Vargas, né? Uma coisa, Eledi, que assim, eu achei interessante na Sicredi Ouro Verde é a questão da atuação dela em uma área tão grande, né? E, naturalmente, eu sei, pela história de vocês, que para chegar num ponto desse, houve necessidade de aglutinações estratégicas, de uniões estratégicas, né? Isso foi feito, né? Eu tenho algumas cooperativas que eu conheço que foram, digamos assim, feito esse trabalho de união estratégica para tornar o sistema mais consistente, o sistema mais competitivo, né? Fazer uma escalabilidade, um ganho em alguns itens que a gente sabe, especialmente a questão do back-office, funciona muito bem quando a gente escala, né? Então eu queria saber, Eledi, na tua visão, como esse trabalho foi feito, e eu sei que foi bem feito, tanto é que a pujança da cooperativa reflete esses dados que eu estou falando, e o que é que você tem a dizer em relação a esse processo de aglutinação estratégico com outras cooperativas que não têm, a preço de hoje, a preço da ocasião, o poder de alavancagem, o poder do crescimento. Eu queria a sua visão e, se possível, um pouco da história desses processos de uniões estratégicas que aconteceram com vocês. Ok, bom, primeiramente falar um pouquinho da história da nossa cooperativa brevemente. A nossa cooperativa foi fundada, as cooperativas da região da BR-163 foram fundadas aí na década de 90, 1990. Então hoje também completam 35 anos, a Ouro Verde é uma delas que completa 35 anos. E nesse processo, né, as cooperativas elas nasceram dentro de um segmento. Elas eram segmentadas do agropecuário, no produtor, e assim nasceu as cooperativas. E depois desse processo foram criadas outras cooperativas também na capital. Então nós temos uma atuação em 15 municípios da nossa região, inclusive a capital faz parte da nossa cooperativa, nós atuamos lá.
E nesse processo, quando a gente começou a olhar o desenvolvimento da nossa região, nós começamos a conversar entre os dirigentes, né? Como é que nós poderíamos, enquanto cooperativa, atender os associados. Porque nós, quanto dirigente de cooperativa, a gente tem que sempre estar olhando para o que é melhor para o dono do negócio, o que é os associados das cooperativas. Nessa visão, a gente entendeu que seria melhor nós nos unirmos para poder ficar mais forte, para poder contribuir para o desenvolvimento dos associados e das comunidades. É lógico que dentro desse processo sempre tem muitas pessoas, né, olham para o interesse de uma região, do município. E como a região lá é muito próspera e as pessoas vinham chegando para desenvolver essas regiões, as cooperativas não conseguiam atender. Então nós nos unimos, sentamos juntos e olhamos, né? Sempre a gente fala que a gente fez as uniões por amor. Porque geralmente acontece as uniões de cooperativa quando uma não está bem e a outra faz a incorporação. E a maioria das cooperativas nós fizemos lá pelo amor, olhando assim, ó, o que é bom para o associado? Numa visão, porque nós como dirigentes a gente sempre tem que ter uma visão, o que é bom para o associado e bom para a comunidade e não bom para mim enquanto diretor, enquanto presidente da cooperativa, enquanto conselheiro. E a gente sempre fala de cooperativismo e que o cooperativismo é bom. E se a gente não pratica isso, né, nós mesmos, olhando assim, o que é menos custo para o associado, mais atratividade, aglutinar mais pessoas nesse negócio, e a gente fez essas reuniões aí lá no ano de, geralmente foi na virada do ano de 1999 para 2000, 2005, algumas fusões, né? E a gente acabou então unindo 7 cooperativas. Hoje a nossa cooperativa é o resultado da união de 7 CNPJs. É lógico que nesse processo todo a gente precisa fazer as mudanças culturais de cada uma dessas cooperativas. Mas hoje você pode fazer uma pesquisa com todos os nossos associados, todos eles sentem o orgulho de pertencer a uma cooperativa que resolve os problemas dele e resolve e contribui para o desenvolvimento da comunidade. Então, a gente sempre tem, nas uniões das cooperativas, se a gente fizer isso com transparência e envolver as pessoas para participar, ninguém perde, pelo contrário, todo mundo ganha com a união, com o fortalecimento do cooperativismo, inclusive das cooperativas. Perfeito, presidente Eledi. Tivemos uma verdadeira aula, né, sobre esse processo de aglutinação, de união estratégica. E importante ressaltar uma questão que foi falado muito bem, que é a questão do interesse verdadeiro pelo associado, Vargas, né? Esse interesse verdadeiro que a gente tem que perpassar produto e serviço, crédito e outros interesses que são secundários ao interesse maior que tem de ser o interesse genuíno pelo associado, que foi muito bem destacado na sua fala, né? Então eu também fico orgulhoso em saber dessa história vitoriosa de vocês, né? Uma história de luta, uma história de muito trabalho, né? Com 7 uniões estratégicas, isso com certeza fortaleceu. Nessas uniões estratégicas é bom lembrar, Paulo, porque o que acontece? Às vezes as uniões ou as incorporações, seja qual o nome que você queira falar, ela não acontece porque tem interesses de alguém particular. Sim. Então, quer dizer, nós, enquanto cooperativistas, sempre temos que colocar o interesse coletivo acima do interesse individual. Nós precisamos falar mais do nós do que do eu. E no cooperativismo, a gente ainda precisa ter uma caminhada muito grande nessa evolução. Mas o importante sempre é a gente fazer a pesquisa com o dono do negócio. O que é bom, o que você acha que é bom. Então, ao responder essa pesquisa, com certeza, se a gente prestar atenção, ele sempre vai querer, não importa se a cooperativa é de A, B ou C, qual município que for, o importante é que a cooperativa seja uma cooperativa que tenha uma credibilidade muito boa e também seja uma cooperativa que tenha uma capacidade de atender as necessidades dos associados. Perfeito. Muito obrigado, Eledi, pelo esclarecimento, né? Eu fico feliz do êxito alcançado pela cooperativa e rogo a Deus que continue assim pujante por muitos e muitos anos, né? E já emendando para o nosso querido Vargas aqui, uma pergunta que vem naturalmente em consequência de tudo que foi falado, Vargas. Muitas regiões, o estado do Mato Grosso, eu tenho algum conhecimento que anualmente eu vou lá por questões pessoais da minha família.
e conheço o tamanho do território, o tamanho da geografia, o tamanho dos municípios, né? A gente tem município lá que é um absurdo quando a gente vai na área territorial. Então, já subsequentemente a pergunta vem uma outra que é de acordo com os desafios. Então, eu imagino, Vargas, do ponto de vista operacional, administrativo, de gestão de pessoas, de conhecimento de praça, o tamanho do desafio que essa união estratégica, ou essas 7 uniões estratégicas, redundou na gestão da cooperativa. Então, assim, a gente, quando estuda um pouquinho de administração também, tem aquela questão de interesse de agência, né? Divisão de agência, que quando a gente sai daqui e vai para um outro local, fica meio aquele hiato, né? Da gente que está lá no outro local o tempo todo, né? Aí eu te pergunto, já resumindo todo o enunciado, como, Vargas, você conseguiu lidar com esse desafio quilométrico de distâncias entre as agências de vocês e continuar com essa pujança de resultado, com esse crescimento que vocês já ultrapassam, salvo engano, 14, né, bilhões de ativos totais, né? Então, passa um pouquinho do segredo do sucesso de vocês. Acho que a cooperativa ela concluiu essa estratégia de uniões em 2013, 2014, que foi daí quando se consolidou essas 7 uniões. A partir de 15, 16, a cooperativa passa então a traçar um plano estratégico para a gente criar uma cultura Ouro Verde. Que pensa quando você vai juntando as cooperativas, cada uma tem um pouco da sua cultura local, né? Como aqui tem a cultura de vocês, enfim, o Sicredi ele é muito bem estruturado sistemicamente, mas com sotaques regionais, né? Então o grande trabalho que nós procuramos realmente estruturar ele foi que a gente tivesse uma cultura, um jeito realmente da cooperativa como um todo e não regionalmente. Lá, por exemplo, a gente tem uma região muito forte do agro, que é Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, tem uma cultura parecida de ser, mas a gente tem uma outra região que tem características bem distintas, que é a capital, Cuiabá. E na capital e outros municípios próximos da capital tem um jeito de ser diferente. Então o trabalho nosso foi, a partir de 17, traçar um plano estratégico para a cooperativa. Até então ela tinha 27 anos e nós estabelecemos então que cooperativa queremos comemorar e ser lá em 2025, quando ela completasse 35 anos. Que é exatamente o momento que estamos agora. Pensamento a longo prazo. De 8 anos na época, e aí a gente traçou muito alguns pilares. Levar o cooperativismo para todos, inclusive na capital, que era um capítulo muito específico, por conta dessa questão cultural, como a gente comentou. Até então, lá em 2017, o Sicredi tinha um tabu, né, que dificilmente a gente dava certo em capital. Vocês aqui têm um movimento diferente. Vocês nasceram na capital e estão indo para o interior. O resto do Sicredi, ele nasceu no interior e veio para a capital. Sim. Então lá nós tínhamos esse desafio. Então esse foi tabu, por assim dizer. Primeiro, dá para fazer cooperativismo em qualquer lugar, porque é uma crença que nós temos, né? Na medida que tu coloca as pessoas ao centro e tu está aqui realmente para atender o interesse do associado e não o meu, então isso é possível fazer. Um outro pilar que a gente trabalhou fortemente também foi a cultura das pessoas. Então a gente implantou realmente um modelo cultural dentro desse planejamento estratégico de longo prazo. E olha que o nosso desafio ele não era pequeno, nós queríamos triplicar o tamanho da cooperativa em 8 anos. Então aquilo que nós tínhamos feito em 27 anos, nós queríamos triplicar nos próximos 8. É um bom desafio ou não? Era um bom desafio. Fizemos isso, traçamos isso, envolvemos desde o associado no processo do planejamento da cooperativa, coordenadores de núcleo, que é essa liderança que representa todos os associados, liderado pelo nosso conselho de administração, e aí nós, como diretoria executiva, temos o papel de especialmente cuidar da cultura interna. Na época nós tínhamos 450 colaboradores, lá em 2017, quando a gente começa esse plano então bem estruturado estratégico. Hoje nós temos 850 pessoas, e aí a gente trabalhou muito a cultura, porque a gente acredita que tudo, e especialmente no cooperativismo, que é sociedade de pessoas, passa por cultura. E a cultura é conectada ao porquê a gente faz o que faz, que é construir junto uma sociedade mais próspera. Escala de valores, né? Escala de valor. E o que é construir junto uma sociedade mais próxima? Nós temos hoje uma clareza maior em relação a isso. Primeiro, cuidar muito bem do nosso pinheiro econômico, muito bem. A cooperativa tem que ser forte, ela tem que crescer, ela tem que gerar patrimônio, ela tem que gerar resultado suficiente para a gente poder continuar atendendo a demanda do associado, né? E na nossa região, né, Paulo Varela, você conhece um pouco lá, tem uma demanda muito grande por expansão, porque é uma região de empreendedorismo e de vocação. O cara que foi para lá, ele foi para empreender, né?
E aí o segundo pilar também, não basta só ter um econômico bonito, bacana, a gente pode parecer uma instituição financeira tradicional. Tem que ter impacto na comunidade e na vida realmente da sociedade que nós vivemos. E daí tem todo esse pilar também de olhar para a comunidade, todos os programas que a cooperativa trabalha. Então basicamente foi isso, para nossa grata surpresa, grata alegria, nesses 8 anos que agora a gente está passando essa atualização, essa régua, né? Então a nossa cooperativa ela não cresceu 3, ela cresceu 6 vezes. E foi muito fruto a esse trabalho de todos. Hoje nós falamos, né, tanto Ledir quanto eu, enfim, que eu lidero a equipe executiva, ele lidera todo o quadro social, né, com mais de 180 mil associados. A gente diz assim, olha, claro que tem a nossa responsabilidade do trabalho, dentro daquilo que é o nosso papel, né, mas é um trabalho de todo mundo. A gente acredita muito que a cultura, ela não pode estar, tem o guardião da cultura, que é o nosso conselho de administração, e a gente também faz isso internamente, mas ela tem que estar em todo mundo. Tem que estar em todas as nossas pessoas, em todas as agências que a gente tem, na comunidade, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, do trabalho que a gente procurou construir. Tem um outro tema também que eu jamais poderia deixar de me furtar de falar. Que nós que viemos de um outro sistema cooperativista, né? E aqui eu não vou fazer menção ao passado, mas que a gente observava no Sicredi uma coisa que hoje eu comprovo ser maravilhosa. E eu vou reportar o que é. São os programas sociais. O Crescer, o Pertencer, o União Faz a Vida, as cooperativas escolares, todo a nossa devoção ao companheirismo, à difusão da educação cooperativista, isso é muito importante. Aqui, modéstia à parte, eu queria fazer uma alusão a uma coisa bastante simples. Na hora que a gente instituiu o programa Crescer e a constituição de coordenadores de núcleo, houve, Eledir e Vargas, um crescimento de mais de 100% da audiência das nossas assembleias. Isso já denota uma coisa maravilhosa, que o programa Crescer está fazendo com que essa interface entre a cooperativa e o associado seja reduzido. Essa interface está se acabando. É importante, ainda que virtualmente, a pessoa esteja ligado na instituição. E eu sei também que vocês são craques nisso daí, né? Dão um show de bola nisso daí. Tem a maratona, que tem outro nome, né? É o hackathon, né, que vocês chamam, né? Enfim, eu queria que vocês, assim, rapidamente também, comentassem alguma coisa, visto que os programas sociais estão mais ou menos que divididos entre vocês, né? Mas vocês podem ficar à vontade para falar a relevância disto que eu estou falando para a saúde cooperativa. Eu acho que eu posso fazer uma introdução, né? Porque, de novo, assim, como já fazem 35 anos que eu estou na cooperativa, desde o dia que nós criamos a cooperativa, eu já fui tudo na cooperativa, né? Inclusive, já fui gerente, já fui diretor. Hoje nós temos esse papel muito segregado no Conselho de Administração. O presidente cuida junto com o Conselho da Estratégia e a diretoria cuida do operacional, então todo o processo, mas sempre tem lá dentro uma parte que cada um cuida, né? Então essa parte, uma coisa é estratégia e outra operacional. O Vargas depois pode até complementar, né? Mas só para você ter uma noção, dentro desse equilíbrio que nós chamamos para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento ou que estão nos assistindo, nós temos os 2 pinheirinhos, né? Que o Vargas trouxe do econômico e social, os 2 pinheirinhos do cooperativismo. Nós temos que cuidar muito bem do econômico, como o Vargas trouxe, mas precisamos transformar isso no social também, que é o segundo pinheirinho. E nem sempre em todas as cooperativas os pinheiros crescem na mesma velocidade. Às vezes tem um pinheirinho crescendo excessivamente no social, na verdade, e o econômico não está tão bem, e outras vezes muitos só cuidam do econômico e esquecem do social. Então esse equilíbrio é muito importante. Na nossa cooperativa, só para você ter uma noção, ano passado, nós temos inclusive um trabalho muito forte, o Vargas pode comentar um pouquinho depois, no nosso fundo social, como é que a gente atua isso na sociedade, né? Nós conseguimos, né, influenciar mais de 300
15 mil pessoas, tendo aí 180, 170 mil associados que nós tínhamos no ano passado. Então esse trabalho é muito importante. E a gente entende que, por exemplo, um trabalho que a gente quer levar para a sociedade, para as cooperativas, nas escolas, que é muito forte, que é o programa União Faz a Vida. É um programa educacional que trabalha cooperação e cidadania. Quando você trabalha entre os pilares, esses dois, você está trazendo, as pessoas conhecem mais sobre o cooperativismo, né? Sim. Já nas escolas. Quando esses jovens, essas crianças vão ser associadas à cooperativa e vão estar deliberando no nosso lugar, ela já sabe, né? Perfeito. Diferentemente de nós que fomos aprendendo, né? Durante o tempo. Né? Aos pouquinhos. Penas, né? Você trouxe muito forte aí no crescer, né? O crescer nada mais é do que os associados, que são os donos da cooperativa, conhecerem a sua própria cooperativa. Se aproximarem, né? Se aproximar da cooperativa, entender o que é feito, como que é feito, esse trabalho fantástico que é das lideranças, né? Trazer mais liderança, porque eu sempre, no caso da nossa cooperativa, nós temos 300 líderes, então são 100 núcleos com 3 líderes cada núcleo. É um conselhão de 300 pessoas, sim, muito mais assertivo quando você consulta eles do que um conselho de 10, 12 pessoas e muito mais assertivo do que um presidente que fique deliberando sozinho. Exatamente, então, por conta da capilaridade, né? São pessoas distribuídas em vários rincões, né? Em várias regiões, mas assim, quando você essas pessoas têm o sentimento de pertencer ao negócio, elas defendem aquilo que é positivo e também chamam a atenção daquilo que a gente sempre precisa estar cuidando, né? Para que a gente não possa sair muito fora daquilo que é um planejamento estratégico que nós sempre tivemos nas cooperativas. Então, os programas é muito importante, mas aí eu vou deixar para o Vargas falar um pouquinho sobre o nosso fundo social e a estratégia que nós usamos nesse ano das assembleias, que foi a nossa participação na assembleia. Tivemos esse ano 65 mil pessoas participando, né, da assembleia da cooperativa. Parabéns, então, magnífico. É um trabalho que ele tem um início e o resultado é uma consequência de todo um trabalho. Deixar algumas dicas aqui, né? Se podemos deixar alguns pontos, nós vamos usar esse pilar, né? Porque econômico, vocês fazem um resultado maravilhoso, superaram os 100 milhões no ano passado, a nossa cooperativa cuida muito bem disso também, então vejo assim a evolução como uma referência aqui no Nordeste, e é um trabalho fantástico, e vocês sempre tiveram isso, né? Então, realmente o associado que investe seu recurso aqui sabe que é muito bem cuidado, bem gerido, e isso gera resultados. Mas nesse pilar, nós hoje temos todos os programas aqui, estamos no espaço é uma extensão da Fundação Sicredi aqui, né? Sim. Então estamos no espaço que cuida muito disso, e todos os programas que a Fundação desenvolveu, a nossa cooperativa sempre adotou e implantou. Isso sempre também é uma diretriz estratégica da nossa cooperativa. Então, por exemplo, União Faz a Vida, hoje nós estamos com 72 mil alunos, 5 mil educadores em 200 escolas. E nós temos ele em todos os municípios da cooperativa, todos. Teve inclusive o 15º município que nós abrimos, que foi o último município da nossa área de atuação que nós abrimos, estamos presentes em 100% da nossa área. Nós começamos o trabalho naquele município com a implantação do União Faz a Vida, e não com a implantação da agência, né? Então, só para trazer o quanto isso é forte, né, para nós lá. A relevância. Por quê? Porque educação amanhã, essas crianças estarão nos nossos lugares. Implantamos cooperativas escolares também, já temos hoje 5 cooperativas escolares. E aí dá um destaque, né, porque o Ledir estava falando antes, do fundo social, na verdade, claro que o Crescer, só o ano passado foram 23 mil associados formados no Crescer, 35 mil pessoas formadas na educação financeira, um trabalho que a gente, essa semana está acontecendo formações. Semana ENEF temos também, a Semana né? ENEF, né? Enfim. Mas o Fundo Social, ele virou realmente uma estratégia que ela está muito conectada ao pertencer. Por quê? Então nós temos hoje 185 entidades nos 15 municípios que fazem parte do Fundo Social, e nós criamos o conselho desde o ano passado, já veio trabalhando nessa estratégia, que a entidade que faz parte do Fundo Social, ela ajuda a motivar o associado a participar da Assembleia. De que forma? Antigamente a gente fazia as assembleias presenciais antes do Covid, depois a gente passou mais para o mundo digital, e a gente sente um pouco a falta desse contato, às vezes até entregar um brinde para o associado, porque ele sempre gostou muito. Na nossa região isso é muito cultural. E aí para o online como é que você faz, né? Então a gente passou a ter a participação do associado, gera um voucher que ele pode indicar uma entidade do seu município para receber R$70 do Fundo Social. Então as entidades elas ajudam, e esse número que o presidente falou, que isso representa 36% dos associados da cooperativa participaram da Assembleia, né? Isso num universo grande, mas grande parte desses 65 mil associados que participaram, eles foram convidados não necessariamente
pela equipe de comunicação da cooperativa, não necessariamente pelas equipes das nossas agências. Eles foram convidados pelas entidades. Participe da assembleia da nossa cooperativa, indique a nossa entidade. Essa ligação. Exatamente. Né? E o associado, ele abre mão um pouco do valor que ele poderia receber para fazer esse pilar social. Então, a gente destinou um valor adicional ao fundo social da cooperativa para poder atender. Então, só para fechar, nós tivemos 47 mil associados que indicou alguma entidade. Foram 156 entidades indicadas que receberão 3 milhões e 300 do Fundo Social. E a cooperativa ela só é o instrumento, ele só faz essa ponte entre uma pessoa que quer ajudar alguém para nós que temos as entidades. Então realmente esse é um exemplo bem bacana, assim, que eu acho que vale no futuro a gente olhar e quem sabe trazer, né, um pouquinho dessa... Parabenizo e agradeço a dica aí, né, da questão dessa repartição, por assim dizer, dessa questão do Fundo Social, né? Muito bom a nossa conversa aqui. Eu acho que a gente poderia, LD Vargas, continuar conversando aqui por horas e horas, mas eu vou fazer a última indagação justamente para a gente dar um fechamento e já de antemão eu agradeço demais, penhoradamente, a gentileza de vocês virem aqui e nos conceder aqui a Sicredi Evolução esses minutos aqui de papo, né? Um papo, uma conversa descontraída, muito amistosa, muito cortês, né? E a última pergunta é uma pergunta de perspectivas, né? A gente vê o mundo atual, né? O cenário mais imediatamente, nosso cenário econômico aqui no Brasil, né? Uma taxa Selic meta beirando os 15%, a inflação que não quer arrefecer, estabilidade política, isso no cenário nacional. No cenário internacional, o novo governo dos Estados Unidos taxou todo o comércio internacional, muita confusão, guerra, Rússia, Ucrânia, estabilidade política no Oriente Médio. Muito bem. E nós, cooperativistas? Quais são, na visão estratégica do presidente e na visão de luta, de cotidiano, de batente da diretoria executiva, as nossas perspectivas? O que é que nos aguarda a curto, a médio e a longo prazo? Temos novidades boas também no cenário nacional. Há poucos dias o presidente sancionou uma lei complementar que faculta, né, a criação de cooperativas de seguro. Quem sabe talvez seja um filão para nós, né, no futuro. Mas assim, eu queria escutar de vocês, diante do cenário que se nos configura no momento, o que é que a gente pode esperar, LD? A curto prazo, me refiro a 2, 3 anos, a 8, 10 anos de médio prazo e acima de 10 anos no longo prazo do cenário cooperativista de crédito no nosso país. Valério, eu penso que no cenário que nós estamos, tudo que nós falarmos aqui hoje, amanhã pode ser diferente, né? Sim. Então eu vou deixar para a parte econômica, que é o que o Vargas conhece mais, né? Eu vou falar olhando muito para a estratégia do cooperativismo. Sim. E como eu conheço o passado, eu posso falar do futuro. Então, o que eu vejo hoje? Na verdade, o grande desafio que nós temos no cooperativismo, principalmente no cooperativismo de crédito, está na nossa capacidade de intercooperarmos entre as cooperativas de todos os sistemas brasileiros. Porque a instrumentalização de tudo isso, que é através do Banco Central, ele está dando as condições. Às vezes nós ficamos olhando muito para o passado e ainda remoendo nossas mazelas, e a gente esquece que tem um futuro pela frente muito brilhante, onde a gente pode ocupar os espaços e levar o cooperativismo para quem ainda não conhece o cooperativismo. Nós apenas estamos aí passando de 2 dígitos, né? 10, 12% do mercado, e nós podemos chegar igual aos países desenvolvidos, como a Europa, chegar a 35, 40, 50% do nosso país estar no cooperativismo, porque o cooperativismo é um instrumento de organização econômica da sociedade e, por consequência disso, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Se a gente nos organizar, e me parece que ultimamente a OCB, o próprio SECO, que é o Conselho Especializado de Crédito, a gente vê o FGCOP hoje evoluindo, então está tendo ações, o Banco Central está estimulando nós a crescermos, e às vezes a gente fica ainda
como diz no ditado popular, amassando o barro, né, sem olhar e seguir. Eu penso que nós podemos nos unir mais, nós podemos ajudar uma região, ajudar a outra a se desenvolver. Eu acho que isso é o que o Sicredi está fazendo hoje, que vocês estão fazendo aqui. Vocês têm muitos exemplos bons, mas que talvez esses exemplos bons que nós temos no Sicredi, no sistema, a gente possa levar e ser um verdadeiro exemplo, né, ou modelo para todas as cooperativas que tem no Brasil. Então nós temos um caminho muito grande, vamos crescer com certeza e a velocidade do crescimento só vai depender da nossa capacidade de liderar esse processo. Então para mim o nosso futuro será brilhante, como foi os últimos 10 anos, né? Mas eu acho que nós precisamos aproveitar todo esse processo tecnológico que está aí, inteligência artificial, inovação, que nós cooperativismo ainda precisamos evoluir muito nisso e que a gente vai com certeza evoluir porque as pessoas estão precisando uma resposta, inclusive para o país. Talvez o cooperativismo seja essa resposta para dar uma velocidade no econômico, mas principalmente cuidarmos e incluirmos as pessoas no social. Muito obrigado, Eledi. Percebi assim a sua ideia de, em grandes dificuldades, grandes oportunidades, né? Eu acho que o caminho é esse aí. E para consolidar essas oportunidades, Vargas, como é que a gente pode fazer? Quais são os caminhos que cooperativistas podem alcançar, podem trilhar no sentido da gente lograr êxito, da gente continuar logrando êxito, que nós temos uma história de sucesso? Fala para mim, Vargas, o que é que a gente faz? Temos que nos remeter à cultura e entender um pouquinho, como a Letícia falou, do nosso passado, né? Sempre que as coisas estão bem, a gente fica mais individualista. Sempre que as coisas dão uma apertada, a gente fica mais cooperativista. Então, nos momentos de crise, são os momentos que o cooperativismo deu saltos. Se a gente olhar na história, é isso que aconteceu. Porque faz com que a gente se una mais. Eu preciso mais do outro. E o cooperativismo é isso. Então, a gente está passando por anos desafiadores, será assim até ano que vem, no mínimo até 2027, mas aí estão as maiores oportunidades. Sempre digo, a crise, o desafio vem para todo mundo, as soluções não. E aí as soluções é nós juntos que temos que criar. E aí reforça mais ainda, para mim, sempre o papel principal e diferencial de uma cooperativa. Uma cooperativa ela está em todos os lugares que está presente e ela continua presente mesmo após o momento da crise, ou durante a crise. Enquanto outros modelos financeiros, outras instituições, enquanto a maré estamos perto da praia aqui, né? Enquanto a maré está boa, está favorável, ela está ali. Quando a maré muda, ela se retira. E o cooperativismo é isso. A gente tem um outro ditado que a gente usa muito lá, né? Na boa e na braba. Então é aí que o cooperativismo cresce, por quê? Porque as pessoas compreendem que podem contar com a gente sempre, né? Não é só dinheiro, é ter com quem contar, como a gente já fala. Então eu enxergo um mar de oportunidades. Cooperativismo, na minha visão, aí é Vargas falando, não é nem a cooperativa, nem o Sicredi. Até 2040 a gente vai ter 1/3 do mercado brasileiro e aí nós vamos ter um país melhor. O Brasil vai ser um país ainda melhor quando ele for mais cooperativo. Então eu tenho essa visão, mas temos que trabalhar nossas pessoas, nossa cultura. Nós temos que cuidar da nossa cultura, das nossas pessoas e aí vai vir desafio, vai vir crise, as pessoas sabendo por que elas fazem o que fazem, tudo se tem jeito, né? Tudo se tem solução. Então acho que esse é o nosso papel principal nas comunidades que a gente atua. Perfeito. Acho que foi excelente, né? E o nosso presidente quer complementar, pode ficar à vontade. Na verdade, eu queria aproveitar, Paulo Valério, agradecer, né, a oportunidade de você estar nos recebendo aqui. Para nós é um motivo de orgulho e satisfação trazer os conselheiros, familiares, né, aqui para conhecer Sim. essa região, aqui a cidade. A alegria é toda nossa. Mas também a receptividade de vocês aqui, né? E quero aqui aproveitar e deixar também a nossa gratidão ao presidente, Dr. Wilson, da Central. Sim. E também agradecer, né, embora o Dr. Bezerra não esteja presente aqui em função de compromisso, né? Sim. Ele deixou já mandou uma mensagem, né, que ele não estaria presente, mas quero aqui em nome do nosso conselho, da nossa cooperativa, deixar um abraço para ele aqui. Agradeço demais. Dizer que o Dr. Bezerra, o Dr. Wilson foram companheiros nossos, também participamos da Sicredi Participações lá como conselheiro, né? Então a gente tem um vasto conhecimento entre nós e a gente também comunga da mesma ideia que é levar o cooperativismo para todos. Então fica aí gratidão em nome da Ouro Verde a vocês todos que nos receberam aqui
e que Deus Criador continue nos abençoando, que a gente tenha saúde, né? Para levar o cooperativismo cada vez mais para todas as pessoas. Coisa boa. Rogo a Deus que nos dê saúde e discernimento sempre. Muito obrigado a vocês, pessoal. Obrigadão. Show de bola. Valeu. Bota uma mão aqui. Aê! Uma foto aí.